Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa sobre escatologia, sobre o livro do Apocalipse principalmente. Nós falamos numa conversa anterior sobre o capítulo 4, né, que o apóstolo João ele foi arrebatado para Deus. Né? Ele disse que ouviu uma voz, depois daquelas coisas ele ouviu uma voz, como a primeira voz que ele tinha ouvido no início, né, como de trombeta, falou com ele e disse assim, sobe para aqui. Imediatamente, ele diz assim no verso 2, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Então o capítulo 4 fala desse trono, ali está o trono de Deus, ao redor do trono tem 4 seres viventes que estão sempre adorando a Deus, né? Sem cansar, santo, santo, santo é o Senhor. E mais um pouco ao redor desses 4 seres viventes estão 24 anciãos. Interessante também a gente notar que esses 24 anciãos, né, no original é presbítero, quer dizer, eles representam a igreja do Senhor, tanto do Antigo como do Novo Testamento, né, os 12 apóstolos, os 12 patriarcas de Israel. Então representa os líderes das duas alianças do Senhor. Né? Então o próprio apóstolo João, ele se viu lá, né? Ele não se identificou, mas ele viu os 24 anciãos. Né? Os 24 anciãos já estavam lá, quando ele subiu, depois daquele tempo da igreja, quando ele foi arrebatado, ele já viu os 24 anciãos lá, significando que a igreja já está arrebatada lá no céu. Né? E aí, ao redor do trono, os anjos, né? De todas as classes, né, angélicas, né, todos os seres criados por Deus estão lá adorando ao Senhor. Né? E no capítulo 5, que é isso que eu quero falar para vocês agora, né, que é o livro dos 7 selos, o livro do juízo de Deus, que ele vai trazer sobre a terra, sobre as nações, né, sobre todos os seres viventes, né, principalmente os seres humanos. Então ele, no capítulo 5, diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, diz aqui, né, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, na mão direita daquele que está assentado no trono. Né? Vi também um anjo que dizia, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Mas nem no céu, nem na terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João, diz o texto, ele chorava muito, porque ninguém podia abrir o livro, tomar o livro, abrir o livro e nem olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos, né, um dos anciãos chegou para ele e disse assim, não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Está aqui no capítulo 5, versículo 5. Aí no 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, né, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Interessante que ele viu no meio do trono. Onde estava o cordeiro? No trono. No meio do trono e entre os 4 seres viventes. Então veja que entre os 4 seres viventes estava o trono do céu. O cordeiro está no trono. Né? A Bíblia fala em Romanos que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele já está no trono, ele já venceu. Ele já é mais do que vencedor. E ninguém era digno nem de tomar o livro, nem de tomar, e nem de lhe abrir os selos, nem mesmo de olhar para ele. Mas o ancião disse assim, não chore não, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro e abrir os selos. E aí quando ele olhou, ele viu o cordeiro. Então vejam que as alianças antigas, né, do Antigo Testamento, né, a raiz de Davi, né, as origens do Messias, as origens de Cristo lá no Antigo Testamento, né, esses títulos são mencionados aqui para mostrar que a nossa fé tem raízes lá no Antigo Testamento, né, que a vinda do Messias foi pronunciada desde o Antigo Testamento. Quando ele olhou, ele viu o cordeiro como havia sido morto. E diz o texto que ele tem 7 chifres e 7 olhos. Chifre na Bíblia significa poder. Ele tem 7. O número 7 é o número do completo. Né? Eu não falo que é o número do perfeito porque nós não temos como pensar o perfeito. Né? Nós somos imperfeitos. Mas ele tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. E tem os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E aí quando ele tomou o livro, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles vieram e começaram a adorar, se prostraram, né? Começaram a adorar o Senhor, né? A adorar o Cordeiro, e eles tinham nas mãos
harpas e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, na hora que o Senhor toma o livro, eles trazem todas as orações dos santos. Quem é que traz? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Vejam que lá no capítulo 4 diz que os 24 anciãos estão assentados em tronos ao redor do trono de Deus. E nas suas cabeças tem coroas de ouro. Olha que coisa incrível, né? Então ali já estão entronizados diante de Deus, já estão ajudando o Senhor a reinar e a trazer o juízo sobre a terra, né? E aí o Senhor vai examinar todas as orações. Olha que coisa maravilhosa, né? Interessante que eles entoavam um cântico que dizia assim: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então ele era digno porque ele tinha morrido para comprar os homens para Deus de todas as tribos, línguas, povos e nações. Este evangelho que está sendo pregado hoje por todas as nações é esta chamada, é esta oferta do Salvador, né, para todas as nações. Ele oferta, ele oferece o seu cálice, o cálice da sua aliança, o cálice da salvação. Mas aquele que não recebeu o cálice da salvação vai ter que beber o cálice da condenação. Só tem 2 cálices, né? Nós já fizemos um vídeo sobre isso, né? Os 2 cálices que a Bíblia fala. Então eles estavam adorando a Deus. E também continua aqui o apóstolo dizendo assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E eles proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele era digno, todos os anjos do céu, milhões e milhares de milhares. Esse é um número incontável. Todos estavam adorando ao Senhor. E não somente isto, né? Verso 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava também dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aí nós vemos nesse capítulo 5, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, tomar o livro e reunir nele todos os títulos da antiga aliança, do Antigo Testamento, os títulos do Messias, os títulos do Salvador e o título de juiz também, o juiz de todos os homens. Lá em Romanos 13 diz que ele será o juiz de vivos e de mortos. No Apocalipse capítulo 1 diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que criou e aquele também que vai julgar no final. Não tem nenhum ser humano que possa se afastar de Deus e evitar o julgamento de Deus. Ele pode evitar a salvação, ele pode rejeitar o convite para a salvação. Mas se ele rejeitar o convite da salvação de Jesus, ele vai ter que enfrentar Jesus como juiz e vai ser condenado. Por quê? Porque a salvação é de graça pela fé em Cristo. Não tem que fazer nada, só tem que se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados e invocar o nome do Senhor. Não tem outro nome. Não interessa a igreja, denominação, não interessa quem diga que tenha qualquer outro redentor ou corredentor. Só tem um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E é o nome de Jesus. E ele vai estar aqui para julgar todas as nações. Este livro dos 7 selos, encerrando aqui a nossa conversa, ele tem 7 selos. O Senhor vai abrir cada um desses selos, porque ele vai tomar este livro e vai abrir os selos, porque ele tem autoridade. Interessante que lá no livro de Daniel, nós vamos encontrar, né, no livro de Daniel, no capítulo 7, 13 e 14, diz assim: o profeta Daniel, ele teve uma visão lá 800 anos antes de Cristo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Próprio profeta Daniel, ele viu o Senhor voltando com todo o poder e glória. Mas a volta do Senhor começa aqui. O início desse processo começa aqui. Ele arrebata a sua igreja, leva a sua noiva para a sua presença, e aí ele vai e toma o livro dos 7 selos e começa a julgar a terra, né? E é interessante que a igreja do Senhor não vai passar pelo juízo de Deus. Você vai encontrar muitas referências sobre isso, mas uma delas está no Evangelho de João 5, 24. O Senhor Jesus disse assim: em verdade vos digo,
Veja que quando o Senhor fala em verdade, ele está afirmando, ele está como se estivesse fazendo um juramento. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não vai ter a vida eterna, ele tem a vida eterna. E não entrará em juízo, isto é, condenação, em ira de Deus. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando nós cremos em Cristo de todo o nosso coração, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo, nós temos a vida eterna. Não vamos mais entrar em condenação. Qual é o juízo da igreja? Qual é o juízo da noiva do Cordeiro? É a rejeição do mundo. É a perseguição do mundo, né? Nós vivemos neste mundo carregando o opróbrio de Cristo. Qual é o opróbrio de Cristo? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o rejeitaram e o mataram. Então, ele também falou dos seus discípulos. Ele disse, vocês serão odiados de todas as nações. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Esse é o julgamento da igreja, né? Na hora que nós nos comprometemos com Cristo, o mundo inteiro passa a nos odiar. Por quê? Porque o amor do Pai não está neles. Então ele vai abrir os 7 selos. No último selo tem 7 trombetas, na sétima trombeta tem 7 taças. Esta é a sequência: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E depois nós vamos detalhar melhor sobre esse juízo de Deus numa outra conversa, tá certo? Se você gostou deste vídeo, deste conteúdo, compartilha com os teus amigos, tá certo? E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já é salvo? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e até a próxima conversa.